Oi, pessoas lindas, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao canal Pérola Diária, Encaixando as Peças. Meu nome é Lucélia Melo. Esse canal é um canal de foco, reflexão, comportamento, espiritualidade. Que Deus fale teu coração. Hoje eu quero falar no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 15 em diante, que diz o seguinte: Pedro seguia Jesus de longe. A jovem criada, encarregada da porta, perguntou a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Chamou Jesus este homem. Olha aí. Pedro respondeu: Eu não sou. Aqui ele cometeu o segundo erro. O primeiro erro foi ter cortado a orelha do Malco. Agora, o segundo erro é negar Jesus. Ele negou por 3 vezes. E fazia muito frio. E os servos e os guardas estavam ali. E, tendo acendido uma fogueira, esquentavam-se. E Pedro estava em pé no meio deles, aquecendo-se também. E Jesus, diante do sacerdote, sendo questionado. Então, outro erro de Pedro, ele estava se aquecendo na fogueira com aqueles guardas que levaram Jesus preso, com aquelas pessoas que chamavam Jesus este homem. Então, pessoas... Ai, meu nariz está coçando. Então, pessoas, aqui fala de quando Jesus foi levado preso. E ele estava sendo interrogado por Caifás, por Anás, pelos saduceus e fariseus. Pedro, mesmo de longe, Pedro estava seguindo, estava observando Jesus de longe. E aí Pedro estava junto à porta, e a mulher que estava guardando a porta abriu a porta e deixou Pedro entrar. E fez uma pergunta: Você não é um deles? Você não é um dos discípulos dele? Vê aí a tentação. E Pedro: Não. E aí o que Pedro fez? Pedro foi se aquecer lá na fogueira, junto com eles. Sabe quando você está no lugar errado ou com pessoas erradas? Porque vai vir a tentação. Virá a tentação. E Jesus já tinha avisado para ele. E só que ele estava ali no meio deles, se aquecendo junto com eles. E no Salmo 1, pessoas, fala que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pedro estava lá se aquecendo no fogo com eles, com pessoas que chamavam Jesus este homem, pessoas que amarraram Jesus, bateram em Jesus, levaram Jesus preso. Não tinha temor. Eram ímpios. Então, com quem nós temos andado? Quem as pessoas com quem eu tenho andado, com quem eu tenho ouvido os conselhos de quem? Eu tenho me assentado com quem? Não estou dizendo que não existe bons conselhos, existe. Mas de quem está vindo os conselhos que você está ouvindo? Como que é a vida dessa pessoa que está te aconselhando? Essa pessoa é uma pessoa de fé? É uma pessoa de boa índole, de boa reputação? Ou é uma pessoa ímpia que não tem temor? Porque assim como você pode receber um bom conselho, você também pode receber um mau conselho. Com quem você tem andado? Porque a palavra de Deus diz: me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Hum? Hein? Com quem você tem andado?
É uma boa pergunta. Porque, assim, se nós presta bem atenção, se você anda com uma pessoa que ela tem tais costumes, mas de tanto você andar com ela, daqui a pouco você está praticando as mesmas coisas que ela. Você está fazendo as mesmas coisas por causa da convivência. A convivência faz você cometer os mesmos hábitos. Se eu me assento na roda dos escarnecedores, das pessoas que não acreditam naquilo que eu acredito, eu vou ouvir coisas que eu não quero ouvir. Eu vou ser colocada à prova, vai vir tentações, vai vir provações. E não tem aquelas pessoas que querem agradar os outros e fez como Pedro fez? Não, não conheço não. Não, vai que eles me reconhecem, viu que eu cortei a orelha lá do rapaz e me coloca preso lá junto com Jesus, né? Então, Pedro cometeu uma sucessão de erros. Por quê? Porque estava agindo por conta própria, seguindo o seu próprio entendimento. E Jesus já tinha falado para ele, porque ele falou assim: ai, Jesus, o senhor falou que vai morrer, vai ser pregado numa cruz? Não, senhor, eu vou contigo até a cruz, se for necessário. Jesus falou assim: ó, Pedro, essa autoconfiança sua, mas, Pedro, ainda hoje eu te digo que você me negará 3 vezes antes que o galo cante. E Pedro negou 3 vezes. E o galo cantou. Quando o galo cantou, ele lembrou da palavra. Até então, ele não lembrou da palavra. Estava tudo acontecendo e ele cometendo erros sucessivos. Ele não lembrou da palavra, mas na hora que o galo cantou, ele lembrou. Jesus falou comigo. Irmãos, presta atenção. Deus, ele é tão maravilhoso, ele conhece as nossas fraquezas, nossas falhas, que a palavra dele chega antes. De alguma forma, ele faz a palavra dele chegar antes de nós. Ele fala antes das coisas sucederem, antes das coisas acontecerem, para que a gente se prepare. Mas às vezes a gente está tão autoconfiante como Pedro estava, que achava que estava pronto, que estava preparado, mas na verdade não estamos. E o galo cantou. E Pedro olhou para Jesus e lembrou, ele tinha falado comigo que o galo ia cantar e que eu ia negar, e eu neguei. Irmãos, por mais que nós estejamos confiantes, estamos zelosos, achamos que estamos prontos, que estamos firmes, que eu sou de Deus, a prova de fogo vem e falhamos. E falhamos. Vemos que fracassamos muitas vezes e achamos que estamos preparados, mas na verdade nós não estamos. Não estamos. Muitos morreram pelo Evangelho, muitos foram perseguidos. Você quer saber disso? Pesquisa sobre Capadócia. É um local que os cristãos fugidos, perseguidos, eles cavaram dentro das rochas, das montanhas, e moravam lá dentro das rochas. Isso eram os cristãos que eram perseguidos, moravam dentro das rochas, porque eram perseguidos, não tinham direito de morar nas suas casas, seus bens eram saqueados. Será que estamos prontos para sofrer por amor ao Evangelho, por amor a Cristo? Como nossos irmãos
nigerianos, né, que muitos foram mortos recentemente, mais de 7.000 mortos. Por quê? Fizeram alguma coisa errada? Não, só porque eram cristãos. E muitos perseguidos que estão sem casa, sem lar, só porque é cristão. E aí é onde nós perguntamos hoje nós perguntamos, onde estão os direitos humanos? Cadê as leis dos direitos humanos? Você não escuta um pio, você não escuta ninguém falar nada. Os governantes, os juízes, onde estão os direitos? Só tem de um lado e do outro não tem? Será que estamos preparados mesmo? Veja na China, igrejas estão sendo fechadas, pastores presos. Tem uma igreja chamada Zion, fechada, contas congeladas, cristãos sendo expulsos do trabalho e das escolas. Por quê? Cometeu algum crime? Não, porque são cristãos. Mas você pode dizer, mas graças a Deus nós vivemos num país laico, onde nós temos liberdade religiosa. Mas nós temos que observar a igreja. Nós temos que observar, amados. Graças a Deus nosso país é laico, mas a gente nunca sabe quando isso vai chegar. Porque aconteceu na época de Cristo, aconteceu na época de Lutero, sempre aconteceram e está acontecendo hoje, continua acontecendo. O que nós suportaremos por amor ao Evangelho, a Cristo? Muitos se tornaram mártires por causa do Evangelho. Mas se a gente for ver também, os perseguidores também acham que tem uma causa, que eles estão fazendo um bem, que eles estão fazendo algo nobre. Lembra de Saulo? Saulo perseguia a igreja, prendia, matava, porque ele achava que também estava fazendo um bem. Ele achava um homem zeloso. Até ele ter um encontro com Jesus. E aquele que perseguia, agora se torna perseguido. Aquele que fazia os outros sofrer, agora está sofrendo por amor ao Evangelho. O caminho é apertado, o caminho é estreito. Veja, na época do Lutero, agora dia 31 vai fazer, né? Lutero foi um homem que fazia parte da igreja católica, e ele lendo a Bíblia, ele viu que essa coisa de vender indulgência, pedacinho do céu, isso não era bíblico. E ele enfrentou Papa, enfrentou autoridades da Igreja Católica na época que dominava o mundo, dominava os reis. E ele deu início que a Reforma Protestante. Ele afixou 95 teses, criticando as práticas da Igreja Católica. Veja sobre a venda de indulgência, sobre as suas ações e a divisão do cristianismo, né? Daí veio o quê? Diversas igrejas cristãs e não católicas. Por quê? Porque ele teve essa ousadia de mostrar a verdade para o povo. Vamos deixar de ser religiosos e vamos colocar nossa fé em ação, viver debaixo da graça. Cristo já foi sacrifício, eu não preciso me sacrificar mais. Eu não preciso comprar um pedacinho do céu, eu só preciso crer na palavra, crer no Evangelho, crer no Filho de Deus.
Entende? Olha a ousadia desse homem. Mas você acha que foi tão simples assim, fixar as 95 teses e tudo bem? Não. Houve oposição. Houve oposição contra os cristãos. Muitos foram mortos, muitos foram perseguidos. Houve batalhas. Mas ele foi ousado. Sabe, uma das frases de Lutero foi: uma masmorra com Cristo é um trono, e um trono sem Cristo é um inferno. Olha as palavras desse homem. Quer dizer, eu prefiro uma masmorra, mas que Cristo comigo, do que um trono indo direto para o inferno. Ele disse também: a mentira é como uma bola de neve. Quanto mais rola, mais aumenta. Quer dizer, uma mentirinha aqui, daqui a pouco tem que mentir mais, mentir mais, mentir mais. Quando vai ver, está vivendo uma verdadeira mentira. Não vale a pena. Então, qual foi a motivação de Lutero de mostrar a verdade? Ele falou: não, a verdade é a palavra de Deus e o povo está sendo enganado. Eu sei ler, eu sei escrever, eu entendi muito bem o que está escrito aqui, só que não basta a verdade só para mim, eu tenho que mostrar a verdade para o povo que está sofrendo, que dá tudo o que tem para a igreja e a igreja enganando. A motivação dele foi correta. E a minha motivação e a sua motivação, qual é? Caifás e Anás eram zelosos nas suas posições como sacerdote. Mas, na verdade, a motivação deles era: nós não podemos perder nossa posição. Por que que esse povo está seguindo a Cristo e não a nós? O Saulo também era zeloso com a fé dele, com a religião dele, até que os olhos dele foram abertos e ele viu que ele estava errado. Por que que eu estou dizendo isso? Porque até aqueles que estão com motivação errada, para eles estão certos, até que os olhos deles sejam abertos. Porque a gente sabe o que está por trás ali. Que o nosso zelo seja ajudar as pessoas, mostrar a verdade para as pessoas, levar o conhecimento bíblico para as pessoas, mostrar para as pessoas que existe um destino que nos espera, e esse destino está na mão de cada um de nós, porque a decisão é de cada um. Mostrar a verdade, mostrar que tem saída, mostrar que Jesus não morreu em vão, ele morreu para nos reconciliar com Deus. Hoje eu não tenho que fazer sacrifício, hoje eu não tenho que subir não sei quantos degraus de escada de joelho, eu não preciso pagar promessa hoje. Eu preciso só crer na palavra, crer no Filho de Deus e obedecer. Eu não preciso mais de sacrifício. Jesus fez o sacrifício no meu lugar e no teu lugar. Então nós temos que olhar qual a motivação hoje. Quais são as minhas motivações? É isso, pessoas. Eu deixo essa reflexão para você, essa semana da Reforma Protestante, lembrando aqui de Lutero, que foi muito audacioso, foi muito corajoso. Ele enfrentou as autoridades daquela época,
como Jesus também veio e enfrentou. Foi pregado na cruz? Foi, mas era necessário ele ser pregado na cruz para nos reconciliar com o Pai. E eu e você? E na nossa geração? Como vai ser? Estamos de braços cruzados? Estamos fazendo a obra de Deus, ajudando as pessoas, sendo empático com as pessoas? Ou tudo que fazemos é uma motivação própria, uma motivação não em ajudar as pessoas em si, mas para aparecer, para benefício próprio? Nós estamos sendo zelosos para com a obra de Deus ou estão com motivação errada? Nós temos que observar tudo isso. Será se estamos preparados para sofrer pelo Evangelho? Para suportar as afrontas? Na verdade, nós estamos como Pedro. Achamos que estamos, mas não estamos. Porque Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. Sem Ele nada podemos fazer. E eu deixo essa mensagem no teu coração, nessa tarde. Que Deus te abençoe, que você reflita mais sobre isso. Eu estou sendo zelosa no quê? Quais são as minhas motivações? O que eu tenho feito pelas pessoas? O que eu tenho feito pela obra de Deus? Quem é minha referência? Quem eu tenho imitado? Reflita sobre tudo isso, porque nós temos que fazer a diferença nesse mundo, né? Nós temos que abraçar as causas nobres, mesmo que padecemos, que sofremos, que perdemos, mas as causas nobres nós temos que abraçar, nós temos que vestir a camisa, e uma delas é o Evangelho de Cristo. Que Deus abençoe sua vida, fica com Deus, ó, beijo no coração.